Estúdio CBN. 2h45. Tayla, você chegou a Campinas há quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Você sabe que eu já narrei 3 vezes o desfile das escolas de samba de Campinas? Ah, é? Faz um tempinho, né, Guariz? Porque a gente já não tem o desfile de rua há alguns anos, né, em Campinas. Eu mesmo nunca presenciei. Há 9 anos. Foi de 2009 a 2011. Mas a Prefeitura de Campinas estuda a possibilidade de retomar o desfile das escolas de samba mais próximo do período do Carnaval. E também ontem foi publicado o chamamento para mapear os blocos de rua que vão desfilar no ano que vem. Nós estamos ao vivo aqui no Estúdio CBN com a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, que, aliás, no último Carnaval 2024, a gente se encontrou nos 4, 5, 6 blocos, né, Alexandra? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Guariz. Olha, nós tivemos em 2024 perto de 55 blocos. Eu estive em mais de 40, então a chance de alguém ter me encontrado no Carnaval era muito grande. A nossa equipe fica muito dedicada nesse período, né? 100% do tempo. E para começar a falar disso, né? A gente já viu, Alexandra, Campinas era uma cidade parada no Carnaval, né? Todo mundo viajava, né? Principalmente naquele período que não teve, que os carnavais de clube foram acabando. Hoje ainda tem um ou outro, mas muito pouco, né? E também o desfile não atraía tanta gente a Glicério, atraía, claro, uma parte, só que muitos campineiros iriam viajar. Hoje, com esses blocos, principalmente, a cidade ela tem um fomento econômico, né? Muita gente fica em Campinas e até recebe turista. É verdade, o Carnaval mudou um pouco o perfil nos últimos anos, não só em Campinas, a gente tem participado de grupos de outras cidades para a gente entender as tendências, né? Então, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, também eu já ouvi gente que vai para o Rio só para bloquinho e não vai no desfile, porque tem tantos bloquinhos, né? E Campinas hoje está consolidada como uma cidade de carnaval de blocos. E eu sempre digo que você vai encontrar um bloco que tenha o seu perfil, né? Que isso é o ideal, que a gente tenha as pessoas participando de um carnaval que tenha a cara dela, né? Então, desde o bloco do Bob, que é um bloco super familiar, que as pessoas vão com os pets, tem o bloco do Vô Jajá, tem bloco de Barão Geraldo, que a gente tem vários, Maracatucá, das Caixerosas, que vão as crianças. Então, Campinas hoje, ele se pulverizou muito nos blocos. E eu acho que essa nossa tendência de tão antecipadamente fazer esse mapeamento tem esse objetivo, porque a cidade precisa se estruturar, porque o carnaval, ele acontece para quem gosta, mas a cidade vive o carnaval, para quem não gosta, ela não pode se sentir impactada negativamente. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados para ser um carnaval muito tranquilo. Então, pensar na infraestrutura, na segurança. E esse é o objetivo do nosso mapeamento, que a gente está lançando bem antes, para que a gente, então, possa enxergar, aí ainda no mês de dezembro, um olhar, assim, qual vai ser a cara do Carnaval de Campinas esse ano. E para a gente é muito importante por uma questão de planejamento, não só nosso, mas de todos os órgãos de segurança, tudo que tem no entorno do Carnaval, né? Sim. Secretária, boa tarde. Sobre essa possível volta, então, né, dos desfiles aí das escolas de samba, por que a ideia de fazer esse retorno possivelmente fora do Carnaval? É justamente por todo esse impacto que você citou, que a cidade já sofre com os blocos também nas ruas, ou isso pode de alguma forma afetar essa tradição dos blocos, né? Porque essa ideia de um carnaval aí fora de época, né, digamos assim. Isso, olha, vamos dizer, a gente tem 2 aspectos. O primeiro é que as próprias escolas se inscrevem durante o carnaval para estar fazendo blocos. Então, esse ano de 24,
A gente teve a Rosas de Prata, a Leões do Padre Anchieta, Unidos do Xangai e o Estrela d'Alva, as 4 escolas que estão ativas na cidade, todas tiveram blocos. E elas também capitalizam durante o período do carnaval, então elas acabam fazendo os blocos na sexta, fazem na semana anterior, tipo um pré-carnaval. Por quê? Porque é uma época em que as baterias também são convidadas para tocar em outras cidades, é uma época de capitalizar para eles. Então, a gente entende que esse ano, a gente fazer o desfile simultâneo com os blocos, ele dá uma pressão na segurança pública, a gente tem que interditar a rua para fazer, a gente tem que pensar essa estrutura, e a gente acredita que também seja uma época que as escolas têm outros compromissos. Então, quando existia, se ele não tivesse sido interrompido, você vem numa sequência, não tem problema. Hoje, para as escolas estarem prontas para o desfile, elas precisam se preparar. E a gente quer fazer isso, mas com esse tempo. Porque a forma como era feita antes, com recursos públicos financiando as escolas, a gente não enxerga mais esse modelo como sendo o modelo ideal. E sim, o município fomentando as escolas, e elas muito profissionais, e a gente junto indo buscar apoios de patrocínios, né? Porque existe sempre uma limitação de recursos públicos e a gente tem que fazer caber o carnaval da cidade toda. Então, a nossa ideia, a gente tem conversado com a Liesca, que é a Liga das Escolas, e também com algumas escolas que nos procuram, e eu acho que de comum acordo, a gente tem que pensar uma data que seja muito convidativa e vire um grande evento que a cidade se interesse por vir. O Barizo comentou, já nos últimos tempos, o carnaval de desfile também já estava esvaziado em público, né? Hoje, a gente tem que dividir a segurança pública, não é uma boa estratégia, né? Então, Sim. Por isso que a gente pensa num carnaval fora de época. Eu lembro, por exemplo, quando tinha ali no túnel João Penteado, né? Pessoal, as famílias assistiam às escolas, mas depois chegavam os jovens para os blocos que tinham depois lá, e acabava tendo problema de depredar ônibus, coisas assim, né, Alexandra, que era um problema para a cidade também. Mas, por exemplo, você citou agora 4 escolas que fizeram blocos no ano passado. E são 4 escolas que sempre estiveram, pelo que eu conheço, né, sempre estiveram dentro das questões dos pagamentos, apresentavam as notas tudo certinho para a prefeitura, coisa que não aconteceu com outras agremiações até tradicionais, né? Isso também dificulta que as escolas voltem. Agora dá para fazer um plano de organização para que isso aconteça, já que a verba vai vir de outro lado, como você disse? Eu acho que a gente tem um esforço muito grande, e a gente comentou isso, e a própria Liga e as escolas também querem esse processo. Muitas escolas já têm essa governança mais estruturada, e eles fazem arrecadações, feijoadas, eventos, né? E a gente chegou a fazer uma conversa com o Sebrae para que a gente pudesse fazer uma capacitação dessas escolas, trazendo escolas. Tem escolas de São Paulo e do Rio que são grandes exemplos para a gente, onde tem todo um reaproveitamento, toda uma estratégia de marca atrelada ao carnaval. Então, acho que a gente pode trazer as melhores práticas e trazer esse processo juntos, porque o que ninguém quer a gente tem escolas que hoje tem, né, o Tribunal de Contas apontou irregularidades nesse processo, e tem escolas que até hoje têm o nome realmente limitado e que não podem receber nenhum recurso público. Então, a gente não quer isso, a gente quer isso feito de forma estruturada, e eu acho que o município pode contribuir com a parte dele, ajudando a captar, ajudando a buscar, como a gente tem feito em outras épocas, exemplos positivos que a gente tem hoje, em outros momentos em que a gente junta a iniciativa privada com eventos públicos, né? Acho que isso seria a melhor das formas.
Secretária, e o local também desse possível desfile aí das escolas de samba fora de época já é estudado? Já existe um planejamento em relação a isso ou não? Olha, eu vou dar muito uma opinião pessoal e que não está embasada ainda em estudos. Mas o túnel, eu sei que ele tem limitações, porque teve muitas reclamações na época da vizinhança. Então, me parece que não dá para levar mais para aquela região. E teve um ano, quase no final do último governo, né, antes do Jonas, que é o período que eu tenho conhecimento, que foi ainda na área do Amarais. E lá teve muita limitação de público, teve menos público. Eu acho que o carnaval tradicional é o carnaval na Francisco Glicério, porque a gente trouxe para Francisco Glicério aquele glamour da volta dos desfiles de 7 de setembro, que tem sido cada vez maiores. Nos últimos 3 anos, a gente tem a parada de Natal que para Francisco Glicério e virou uma tradição. Por que não voltar o carnaval para Francisco Glicério, que sempre foi o lugar do desfile? Que eu acho que aí sim a gente volta a ter famílias, a gente volta a ter esse movimento no centro, que é o que a gente sempre quer, né? Fomentar o centro e trazer atividades culturais. Então, eu defenderei a volta para Francisco Glicério. Deixa eu falar dos blocos agora, secretária Alexandra, porque os blocos noturnos não vai, os que existem vão continuar, mas não pode ter mais blocos noturnos. E esse ano também Barão Geraldo, né, foi ali onde teve o maior fervo assim de muitos blocos, tá? Teve até cenas, não que houve violência, mas por exemplo, a Guarda Municipal abrindo a rua, tirando os foliões do local quando chegava um certo horário. Então vai ter restrições para os blocos também, para não deixar crescer demais? Eu acho que isso é uma preocupação de todas as cidades. A gente não quer mais conviver e os produtores, donos dos blocos, também não querem mega blocos. Acho que a gente não pode mais, por mais que a gente amava a City Banda, é um tipo de bloco que gera, ele perde um pouco seu propósito, porque o bloco em si, né, ele tem uma responsabilidade, quem produz o bloco, ele assina um alvará junto com a secretaria. Então, quando eles viram blocos que perdem o controle e se tornam muito grandes, a gente passa a ter problemas que são muito além daqueles que os produtores querem enfrentar. Então, a nossa tendência é sempre acreditar num carnaval mais descentralizado. Então, a gente quer levar mais opções de blocos para o Ouro Verde, para o Campo Grande. Nós fizemos um mapeamento, cerca de 30% dos blocos deste ano já foi descentralizado. Mas a gente tem capacidade de ampliar nesses outros locais. O que a gente não fará mais é ampliar em Barão Geraldo. Eles já estão com a capacidade e todos os blocos tradicionais estão contemplados. E a tendência de São Paulo e de outras cidades, por uma questão de segurança, é trazer os blocos para o período diurno, que é onde a gente tem o maior controle e que, de fato, vira um carnaval família, que é tudo que a gente quer, né? E não ter que lidar com outras mitigações que a gente passa a ter que ter. Queria só reforçar, Marco, que a Guarda Municipal, nos últimos anos, tem sido uma grande parceira do município e dos blocos, porque ela tem uma estratégia toda diferente, onde a gente não vê nenhum tipo de violência, porém, ela é uma guarda municipal presente e que atua muito fortemente coibindo aquele tipo de pessoa que não está lá para se divertir, mas está para aproveitar do movimento para outras coisas. Então, cada vez mais, a Polícia Militar, a Guarda Municipal estarão integradas para garantir que o folião que quer lá se divertir, ele tenha a segurança para fazer isso. E, lógico, a gente criou essas estratégias de blocos mais diurnos e, ao mesmo tempo, se ele não tem que se locomover em transporte público, porque tem um carnaval na região dele, a gente também despressuriza o sistema de transporte, os terminais de ônibus, porque algumas coisas que aconteceram em outros tempos,
não agora, mas coisa de 10 anos atrás, era sempre isso, acabava um carnaval às 6 da manhã e esse deslocamento das pessoas é que às vezes pode gerar algum tipo de violência. Então a gente não quer nada disso, a gente quer um carnaval para o folião, para a paz, e por isso a gente acredita nas estratégias que a gente está tendo, porque ela vai privilegiar de fato quem está querendo se divertir. E também quem quiser descansar, vai poder descansar. Tá certo, tem que ter o equilíbrio. Alexandra Caprioli, secretária municipal de Cultura e Turismo de Campinas, falando do Carnaval 2025, possível volta das escolas de samba e os blocos até dezembro, fazendo a inscrição. Muito obrigado, secretária, pela atenção com a gente mais uma vez. Uma boa tarde. Eu que agradeço, e a gente vem trazer as notícias de quantos blocos se inscreveram para esse ano para a gente enxergar o carnaval para 2025. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada. Agora, 3:01, a gente vai para o Repórter CBN.